Jesus, que maravilha, meus irmãos. Quem achou Êxodo 17, verso 8, diga amém. A epígrafe diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Êxodo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém? Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, está aqui uma palavra que certamente os irmãos aqui da sede eu até preguei essa palavra algumas vezes aqui já. Israel havia recentemente saído do Egito, onde eles estiveram ali 430 anos no Egito. Todos nós sabemos que a chegada de Israel no Egito, ela foi uma chegada bem tranquila. Até porque, imaginem os irmãos, o governador era José. Então, digamos que Jacó e os que vieram com ele estavam em casa. O governador é o filho. Então, eles foram muito bem recebidos. Receberam lá no Egito terras boas para cultivo, boa para a criação de animais. E prosperaram, irmãos, prosperaram grandemente ali no Egito. Porém, como o homem ele é passageiro, né, às vezes a gente pensa que vai ficar para toda a vida aqui, não ficamos. Nós somos passageiros. Um dia nós vamos sair dessa para outra, né? Assim aconteceu também com o faraó, que era amigo de José. Assim aconteceu com José. E as pessoas foram morrendo e foram se levantando outras autoridades. Outro faraó. E o outro faraó, irmãos, ele já não olhava para Israel com bons olhos, mas ele olhava já de forma como se houvesse uma guerra e Israel se tornasse contra os egípcios, eles teriam dificuldade para vencer essa guerra, porque a nação de Israel ela prosperou muito ali no Egito. Só para os irmãos terem uma ideia, havia mais de 2 milhões de israelitas no Egito. 2 milhões é muita gente. Joinville é uma cidade com 607 mil habitantes. Então, imagine, 2 milhões daria o número de 3 vezes e um pouquinho mais do total da população de Joinville. Então, era muita gente. E aí o faraó, com medo que se houvesse uma guerra e que Israel se tornasse contra os egípcios, eles seriam derrotados, ele começou a o quê? Começou a oprimir Israel. Mas tudo isso, meus irmãos, era a permissão de Deus também. Quem compreende que nada acontece se Deus não permitir? Quem entende isso? Bati o carro. Não é que foi a vontade de Deus de eu bater o carro. Deus permitiu que eu batesse. Se Deus não permitisse, eu não teria batido, um exemplo, né? Furou o pneu aqui. Deus permitiu que o pneu furasse, certo? Então, tudo é permissão de Deus.
E a própria luta dos egípcios contra os israelitas ali foi uma permissão de Deus. Por quê? Porque quando a nossa vida está muito boa, o que é que a gente fica, irmão? Acomodado. Não tem aquele ditado que time que está ganhando não se mexe? Não tem esse provérbio? Time que está vencendo não se mexe. Então, quando a nossa vida está muito tranquila, muito sossegada, para que mudar? Para que se preocupar? Está tudo bem. A gente vai até negligenciando coisas importantes como oração. Para que orar tanto se está tudo tão bem? Fazer um jejum para quê? Poxa, a geladeira está cheia, churrasco, costela, maminha e não sei mais o que, sobremesas, dinheiro no banco guardado, carro novo na garagem, família todos saudáveis. Para que fazer um jejum, se tudo está bem? Então, quando as coisas vão muito bem, meus irmãos, a tendência é a gente negligenciar áreas importantes da vida da gente. E assim estava Israel. Quem sabe que Deus tinha promessa de dar à descendência de Abraão a terra de Canaã? Agora, vai lá, irmãos, no Egito, chega Moisés lá no Egito, irmão, todo mundo comendo bem, vestindo bem, morando bem, todo mundo estudando nas melhores escolas, todo mundo prosperando. Vai lá Moisés no Egito e diz assim: olha, Deus mandou aqui para vocês ir lá para Canaã comigo. Você acha que alguém ia? Irmãos, por que a maioria de nós se converteu? Porque a nossa vida, irmão, estava uma porcaria, desculpa até a palavra, a nossa vida estava uma porcaria, nós estava o capeta estava com o pé na garganta nossa. Nós estava sem esperança nenhuma, Às vezes não estava faltando dinheiro, mas estava faltando paz. Se não estava faltando paz, estava faltando saúde, Alguma coisa estava acontecendo de negativo, de ruim na nossa vida. E aí o que nós fizemos? Vamos para a igreja, vamos procurar Deus. Se Deus não tivesse permitido uma coisa ruim na nossa vida, irmãos, talvez a gente estaria até hoje no mundo. Os irmãos conhecem meu testemunho, até me torno, ficam enfados, às vezes eu repeti tanto, mas eu me converti com 22 anos. O que um cara de 22 anos pensa, além de beber, jogar bola e dançar? O que um cara de 22 anos pensa? É isso aí, meu amigo. Eu, com 22 anos de idade, eu jogava bola, eu bebia, eu dançava, fazia aquelas coisas que o mundo oferece. Tu acha que eu pegava em Bíblia para ler? Tu acha que eu, sendo católico, já ouviu aquela palavra católico relaxado? Eu era um. O padre nunca me via. Raramente eu ia lá para o padre me ver. Daí eu estava no mundo, estava bem, era jovem, cheio de esperança. Você sabe que o jovem ele é muito cheio de esperança, Você pode ver, a maioria dos manifestantes são jovens, porque o jovem sempre tem esperança. O jovem ele tem um espírito revolucionário, você sabe disso. Por que o exército pega um cara de 18 anos para servir o exército e não pega um cara de 30? Vai lá um cara de 30 se alistar, ninguém quer o de 18. Por quê? Porque primeiro que o cara de 18, ele nem pensa muito. Tu lembra quando você tinha 18, 15, 16, 17? Olha as doiduras que a gente fazia. Não pensava. Mas quando você amadurece, não sei se tu sabe que existe uma data limite para o cara ser candidato a presidente da República, quem sabe? Parece que é 30 e alguma coisa a idade. Se um cara de 20 anos quiser ser candidato à presidência da República, não é aceito. Por quê? Porque a maioria dos jovens vive pelo impulso. Entendeu? Então, já pega-se um cara acima de uma idade, porque esse cara já pensa. Ele tem esposa, geralmente, ele tem filhos, tem netos, e aí ele pensa mais. Então, se não acontecesse alguma coisa ruim com a maioria de nós aqui, nós ainda estávamos no mundo. Mas, devido às coisas ruins que aconteceram com a gente, nós viemos para Jesus. Foi o que aconteceu com Israel. Deus permitiu eles serem o quê? Oprimidos pelos egípcios. Mas essa opressão, irmãos, era como objetivo, ou Deus tinha como objetivo o quê? Tirar eles do Egito. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu acreditando ou não, ela vai se cumprir. E aí eles começaram a ser oprimidos. A princípio, com trabalhos pesados, sem remuneração, trabalhando só pela comida.
Depois começaram a sofrer na família, porque eles começaram a ficar longe das esposas, né? Depois o faraó começou a mandar matar os filhos dos hebreus, os que fossem do sexo masculino, era só poupado as meninas, e eles começaram a ser oprimidos. Mas tudo isso, irmão, era uma preparação de Deus para que quando Moisés chegasse ali e dissesse assim, ó, eu vim tirar o meu povo do Egito, eles dissessem amém, nós queremos sair daqui. Porque senão eles não saíam. Irmãos, uma minoria de judeu voltou da Babilônia para Jerusalém, não sei se tu sabe, uma minoria. Por que uma minoria voltou da Babilônia para Jerusalém? Porque a maioria estava próspera na Babilônia. A Babilônia foi uma maravilha para quem queria ganhar dinheiro, fazer sucesso aqui na terra. A Babilônia foi ótima. Quando veio os exilados da Babilônia, milhares de judeus ficaram lá ainda. Por que tem judeus espalhados nos 4 cantos do mundo? Era do judeu estar na terra deles, porque eles conhecem a palavra. Eles tinham que estar lá esperando a vinda do Messias. Mas tem judeu no Brasil, tem judeu na Alemanha, tem judeu na França, tem judeu na Espanha. Por quê? Porque a vida está boa para eles. E daí eles ficam. Em 1948, quando tiveram a oportunidade de estabelecer Israel como Estado, milhares de judeus voltaram. Mas ainda existe milhões de judeus espalhados pelo mundo. Então, meus irmãos, a dificuldade passada por Israel no Egito foi uma permissão de Deus para que eles tivessem vontade de sair do Egito e ir para a terra que Deus tinha para eles. Amém, meus irmãos? E aí aconteceu tudo aquilo. Quando Israel está lá no deserto, irmãos, aparece quem? Os amalequitas, querendo destruir Israel. Veja que Deus estava levando eles para a terra da promessa e os amalequitas queriam destruir Israel. Os amalequitas não tinham pátria. É que nem aqueles crentes que não têm igreja, desigrejados. Povo sem pátria. Aliás, tem brasileiro, irmão, que parece que não tem pátria. Eu estava lendo ontem um comentário de um pastor que disse que ter a bandeira do Brasil na igreja é idolatria. Ora, cada mentalidade de gafanhoto. Então tem brasileiro que parece que ele não tem pátria, não ama a sua pátria, não ora pela sua pátria, não ora pelas autoridades da pátria. Os amalequitas não tinham pátria. Por que não tinham pátria? Eram nômades. O nômade, ele mora em quê? Em tendas. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. Então ele não ama aqui, ele só está ali para usufruir dos recursos naturais que ali tem, e quando ele seca os recursos naturais, é que nem sanguessuga. A sanguessuga, ela sobrevive com o sangue alheio. O parasita, a sanguessuga, meu irmão, ela acha, né, um hospedeiro, se hospeda naquele corpo e ela fica sugando tudo aquilo que a pessoa tem de bom. E ela só vai sair daquele corpo de aquele corpo morrer. Então tem pessoas crentes, infelizmente, que são pessoas sem pátria, são igual os amalequitas, hoje estão acampados aqui. O que tem de bom aqui? Tem água, tem ouro, tem prata, tem isso, vamos pegar tudo aqui, vamos para lá. O que tem aqui? Tem isso, vamos pegar. E vão alternando as suas moradas, porque são nômades, habitam em tendas, e o objetivo deles não é prosperar, não é ajudar uma nação a crescer, a ser um país melhor, uma nação melhor. O objetivo dos amalequitas era usufruir, sugar e tirar tudo o que eles pudessem. E assim tem muitas pessoas hoje. Aqui orar pelo Brasil que nada, o Brasil que se dane. Ah, não quer orar pelo Brasil? Vai para o Afeganistão então lá. Vai para lá. Aqui orar pelo presidente, nada. Para que orar pelo presidente? Então rasga a página da Bíblia. Se você não quer orar pelo presidente, não quer orar pela tua pátria, rasgue a página da Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina a orar. Vamos olhar como base aqui, irmão, o que Deus fala sobre Jerusalém. Acho que é Salmo 122:6, não? Dá uma olhadinha. Veja o que diz aí o Salmo 122:6. Olha o que os judeus aprendem. Nós brasileiros, irmão, aprendemos a maldizer e a amaldiçoar. O judeu, ele aprende a orar. Salmo 122:6, o que diz?
Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Olha o que o judeu aprende. O judeu aprende a orar pelo seu país. É por isso que em qualquer hora do dia, se você olhar algum vídeo, alguma transmissão ao vivo de Israel, você vai ver milhares de judeus na frente de um muro, chamado Muro de Lamentações, clamando pelo seu país, clamando pelo seu pedaço de chão, pedindo que Deus guarde e proteja a nação. Aí vem nós, irmão, o brasileiro, a maioria um povo sem cultura, sem educação espiritual, que às vezes é concursado, às vezes é diplomado, às vezes consegue fazer uma máquina, mas quando chega nas coisas de Deus é um verdadeiro cego que não entende nada, porque nunca se importou com as coisas de Deus, meus irmãos. Aí o judeu, ele aprende a orar. Eu não sei se todos sabem, mas o nível de analfabetismo entre os judeus é ínfimo. Por quê? Porque com 13 anos, o menino já tem que saber ler e já tem que saber recitar a palavra de Deus. Então, desde pequenininho, isso não é de hoje, irmão. Não é desse século, nem do século passado. Isso é milenar. Há milênios que os judeus já são ensinados a ler desde pequeno, para que quando esteja maior, ele possa ter acesso e ler as Escrituras, meus irmãos. Então, é um país avançado. Eu estava falando aqui um pouco. Se você fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, olha o tamanho do Brasil e Israel, olha o tamanho de Israel, olha o tamanho do Brasil. Brasil, 215 milhões. Israel não chega a 20 milhões, contando os espalhados pelo mundo. Olha, irmãos, a capacidade tecnológica de Israel. Olha a nossa capacidade tecnológica. Olha no ranking, aonde está Israel na escolha dos prêmios Nobel. Em porcentagem, Israel é o segundo país, em porcentagem, com mais pessoas que ganharam o prêmio Nobel. O Brasil ocupa, sabe qual posição? 100ª. Então veja a diferença. Então é por isso que quando a gente chama, irmão, para orar pelo Brasil, fazer um propósito pela pátria, muita gente não entende, né? Muitas pessoas acham que é melhor se filiar a um sindicato e fazer um movimento de greve do que orar. É claro que tem que ter alguma coisa também paralela. Veja que aqui na batalha contra os amalequitas, Moisés disse o quê? Nós vamos subir ao monte para clamar a Deus, e vocês vão lá embaixo para a luta. Quem observou que aqui teve a oração e teve a luta também? É só orar, tem coisa que não resolve. Tipo, eu vou orar para Deus me dar um emprego, mas daí eu não vou procurar um emprego na minha porta que não vai vir. Eu preciso orar e preciso procurar esse emprego. Então aqui não teve apenas a oração, tá? Aqui teve a oração, mas teve a luta. Moisés disse, nós vamos orar, nós vamos estar no monte, a vara de Deus vai estar na minha mão, nós estaremos ali na presença de Deus clamando. E você, Josué, escolhe homens e vai à luta, você vai pelejar contra os amalequitas. Enquanto nós oramos, vocês vão guerrear. Mas o objetivo de quem ora é um, e o objetivo de quem guerreia é o mesmo objetivo, meus irmãos. Então eu aqui nessa manhã, eu não estou aqui com uma bandeira na mão. Eu aqui nesta manhã não estou em uma manifestação gritando fora esse, fora aquele. Mas eu aqui nesta manhã estou na presença do Todo-Poderoso orando e dizendo, Deus, faz o melhor para essa pátria, faz o melhor pelas famílias brasileiras, faz o melhor pela nação brasileira. Nós queremos ver a igreja crescer, a igreja prosperar, a igreja multiplicar o número de salvos nessa pátria, e nós estamos aqui na presença de Deus em oração e jejum, pelejando também, meus amados irmãos. Quem crê assim, levante essa mão e diga glória a Deus. E alguém está com a bandeira na mão agora, gritando fora esse, fora aquele. Mas o objetivo é o mesmo. Quem compreende? É assim que funciona, meus irmãos, né? Então nós estamos fazendo a nossa parte, que é orar, buscar
e alguém faz a outra parte. Isso é bíblico. Moisés, onde é que você vai? Eu vou para o monte. O que você vai fazer? Eu vou clamar. E eu? Você vai pegar na espada e vai lutar. Reúne aí os homens que são capazes da luta. Agora, tem crente que ele está no muro, em cima do muro, aliás. Não faz nada. Deixa a vida me levar. Meu irmão, aquele que diz deixa a vida me levar, não chega a lugar nenhum. Quem compreende? Deixa a vida me levar. Irmão, se Dom Pedro deixasse a vida levar, nós estávamos ainda sendo colônia de Portugal. Quem compreende? Se Jesus deixasse a vida levar nós ainda era escravo do pecado. Mas Jesus teve que levar uma cruz pesada, teve que suportar a dor da coroa de espinhos, a dor dos açoites, a dor dos cravos, teve que ver o seu sangue pingando ali na cruz, para que hoje a gente diga o quê? Somos livres. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quem louva Jesus pela sua libertação, pela sua liberdade, levante a sua mão e diga glória a Deus. Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu me lembro de uma época que nós tínhamos uma igreja, irmão, e os caras costumavam tocar foguete na porta da nossa igreja. Nós estávamos no culto ali, eles pegavam aqueles foguetes e na porta, daqui a pouco eu só pá, 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 pá. Daí nós era crente, nós só orava, né? Claro, se a gente conseguisse pegar, a gente ia dar uma prensa, não bater, mas dar uma prensa assim, mas nunca dava. Mas eles sempre tocavam foguete e fugiu de carro. Quando foi um dia, tinha uns caras na igreja, eles tocaram o foguete. Os caras saíram que nem doido da igreja, entraram no carro, foram atrás. Passou em 5 minutos, vieram com os caras que tocaram o foguete, com a cara tudo arrebentada. Pastor, pegamos. Tomaram um couro, irmão. Porque você não faz, mas às vezes Deus permite que alguém faça. Quem compreende, diga amém, Jesus. E aí, meu amigo, nós, não precisava bater, solta os caras, não faz isso, vamos deixar com Jesus, tá bom, deixa com Jesus, mas vai ficar uns 15 dias tudo roxo. Pergunta se eles vieram tocar mais foguete na igreja. Nunca mais. Precisou nós bater? Não, nós só orava. Quem compreende, diga amém, Jesus. Não que a gente estava orando para alguém bater neles ou coisa parecida, mas Deus peleja, meus irmãos, né? Então, tudo que acontece, nada acontece se não for a permissão do nosso Deus. Quem sabe que Deus é soberano em todas as coisas? Todas as coisas Deus é soberano, meus irmãos. Então Moisés subiu ao monte. Quem observou que as mãos de Moisés eram pesadas? Eu acredito, eu entendo, às vezes não sou tão bom intérprete assim, mas eu acredito que ele era gordinho. Porque você não vai ter uma mão pesada se não for meio gordinho, quem compreende? Devia ser meio gordinho, até porque ele era pastor de ovelhas, é uma profissão tranquila e tal. E as mãos de Moisés eram pesadas. E ele levantava as mãos. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando Moisés, cansado, abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E aí nós tínhamos ali no monte com Moisés 2 homens, quem eram? Arão e Ur. Arão e Ur. Eles tinham visão, meus irmãos. Como é bom quando na igreja tem crente que tem visão. Eu gosto de ouvir, eu estava sentado aqui, enquanto os irmãos estavam cantando, eu estava pensando, aqui na igreja tem tantas pessoas que dá para a gente ouvir, mas aqui na igreja tem pessoas que não dá para a gente ouvir. Porque para mim ouvir uma pessoa, primeiro eu tenho que ver algum fruto na vida dessa pessoa. Então uma pessoa que não participa, uma pessoa que você não vê orar, uma pessoa que você não vê se doar pelas coisas de Deus, uma pessoa que você não vê cooperar, você vai dar ouvido para uma pessoa dessa? Não? Eu estava até pensando ali no Silvestre. Conheço o Silvestre desde 96. O Silvestre nunca mudou. Sempre o mesmo homem. Conheci ele desde 96, quando fui congregar ali na academia, a gente se conheceu ali, e de lá a gente sempre se conheceu, sempre congregamos junto, e o Silvestre é sempre essa pessoa aí, cara que chega a hora,
Quando ele tem que falar alguma coisa para mim, ele fala. Ele não manda falar, ele fala direto comigo. Às vezes fala até coisas que às vezes eu não gosto muito, mas eu sei que é verdade. Mas ele não fala para me ofender, ele fala para me ajudar. É essa pessoa, né? Então é uma pessoa que eu gosto até de ouvir às vezes. Porque quem entende que é preciso a gente ter pessoas ao nosso lado que nos falem a verdade. A gente não pode ter gente que só bajula a gente. Não, pastor, vamos arrebentar. Pastor, o pastor está certo. O pastor tem que quebrar mesmo. Arrebenta, pastor, vai que... Tem que ter pessoas que nos falem a verdade, né? E quem ama a gente, fala a verdade para a gente, não para nos humilhar, mas para nos orientar, para nos dar uma luz, para nos dar um rumo na nossa vida. Então tem pessoas, irmãos, que se chegar para falar alguma coisa para mim, eu vou ouvir e vou respeitar o que a pessoa fala. Mas uma pessoa que nunca coopera, né? Como é que uma pessoa que não coopera, que não se doa pela obra, como é que a gente vai ouvir uma pessoa dessa? Quem compreende? Difícil. Pegar o microfone e pregar é muito fácil, meus irmãos. O difícil é colocar em prática aquilo que a gente prega, né? Pregar sobre fé, pregar sobre perseverança, pregar sobre ânimo, pregar sobre oração, pregar sobre jejum, tudo é fácil, mas o difícil é colocar em prática aquilo que a gente prega. E a árvore, ela se conhece através do fruto, meus irmãos. Sim ou não, igreja? Jesus disse, a árvore se conhece pelo fruto. Aí o Arão e o Ur estavam ali com Moisés. Eles podiam ficar quietinhos, né? Ah, o Moisés vai acabar mal esse negócio. Oi, Moisés está gordo. Bem que eu falei para esse cara, emagrece. Faz uma dietinha aí, dá uma aliviada nesse peso do braço aí, tá vendo? Agora não consegue, ó. Ei, gordo. Bem feito, gordo, ó. Não aguenta a mão muito tempo, está baixando a mãozinha. Arão e Ur poderiam criticar Moisés, mas em vez de criticar Moisés, eles buscaram o quê? Uma solução, uma alternativa, uma opção de ajudar com aquilo ali. Meu querido, antes de você criticar alguém, veja se não há uma alternativa, um meio de você ajudar essa pessoa. Em vez de você dizer que essa pessoa não serve, que essa pessoa está acabada, que essa pessoa está fracassada, que essa pessoa é um impostor, uma impostora, veja se não há uma forma de você ser útil para essa pessoa. Quem ouviu já o provérbio, a união faz a força? Pois é. Então Arão e Ur, em vez de criticar Moisés, eles dialogaram. Arão, notou o que eu notei? Acho que sim. Quando ele levanta a mão, a vitória de Israel. Quando ele abaixa a mão, a vitória dos Amaleques. Vamos ajudar? Vamos. Vamos fazer o quê? Está vendo aquela pedra ali? Ó? Dá certinho para Moisés sentar em cima. Nós colocamos a pedra, sentamos Moisés em cima, você pega um dos braços de Moisés, eu pego no outro braço de Moisés e ó, levantamos o braço dele e a vitória vai ser nossa para a glória de Deus. Aleluia! Agora tem gente, irmão, que não quer transportar a pedra e quer opinar. Quer dar uma opinião? Ajude a transportar a pedra. Dá trabalho, é pesada. Tem que se esforçar sim, mas tem que trazer a pedra até onde Moisés está. Moisés não vai a pedra vai ter que ser trazida a Moisés. E Arão e Ur vão ter que se esforçar para trazer esta pedra. Mas, irmãos, o trabalho em equipe é maravilhoso, amém, meus irmãos? Não deixa o teu marido, não deixa a tua esposa, não deixa o teu filho, não deixa o teu pastor, não deixa o teu dirigente de grupo trabalhar sozinho. Dê a sua mão, ajude, dê a sua cooperação para que o trabalho seja melhor e mais próspero, amém, meus irmãos? Eu não sei se você conhece a história daqueles gansos que voam em cunha na forma da letra V, quem conhece? Levante a mão só quem conhece, tem uma meia dúzia de pessoas. Você acha que eles voam assim apenas por causa de uma dinâmica? Não. Funciona assim, meus irmãos. Pode procurar no Google que você vai encontrar essa informação. Os gansos, eles voam em forma da letra V e o líder vai na frente. Você sabe que quem vai no vácuo não precisa fazer tanta força, porque o vácuo ajuda ele, né? Aliviando a pressão. Então eles vão dessa forma para quê? Para que um aproveite o vácuo do outro.
E tem um líder que vai na frente. Quando este líder cansa, ele vem para trás e o que está atrás assume a frente. Então a liderança, ela é alternada. Há momentos que o líder, ele vem para trás e alguém vai alternar a liderança com ele. Fazendo isso, eles voam mais tempo, eles vão mais longe, eles conseguem ter um voo muito mais produtivo do que se somente um estivesse na frente durante todo o tempo. Então, meus irmãos, está provado que vale a pena ajudar, vale a pena nós oferecer a nossa mão para quem está trabalhando, e com certeza a tua ajuda sempre será muito bem-vinda na obra de Deus, meus irmãos. Amém? Removeram a pedra, colocaram a pedra, Moisés sentou nela. Tá, e agora? Agora é aqui, ó. Ur pegou de um lado, Arão pegou do outro, sustentaram as mãos de Moisés. E aí, meu amigo, lá embaixo, no vale, Josué para cima dos amalequitas, para cima dos amalequitas, para cima, para cima, para cima, e vencendo e metendo a espada. Terminou o dia e Israel havia obtido uma grande vitória. Mérito de quem? Mérito de Josué, mérito de Moisés, mérito de Arão, de Ur, mérito dos soldados? O trabalho em equipe, meus irmãos. Queridos, se a igreja for bem, todos nós estaremos bem. Se a nossa família for bem, todos os membros da família estarão bem. Se a nossa cidade estiver bem, todas as famílias da cidade estarão bem. Se o Brasil for bem, a nação brasileira, as famílias brasileiras estarão melhor. Então nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Amém? Vamos ler 1 Timóteo 2. Olha o que diz aqui, queridos. Para aqueles que não gostam de orar pelas autoridades, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, meus irmãos. A epígrafe diz: devemos fazer orações por todos os homens. 1 Timóteo 2, verso 1, ó. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ó, verso 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida como, irmãos? Em toda piedade e honestidade. Olha o propósito da oração de Paulo. Irmão, Paulo estava em Roma. Quem era, digamos, o presidente lá? Era o imperador romano. Quem sabe que os imperadores romanos eram cruéis? Quem sabe? Tu sabia que o Nero, ele matou a própria mãe? Quem sabe? Quem já ouviu falar do imperador Calígula? Teve até cinema, Hollywood fez um filme de Calígula, promíscuo, homem abominável. Calígula foi imperador. César, homem terrível. Nero colocou fogo em Roma. Olha o que Nero fez: matou a mãe, tocou fogo em Roma e ainda culpou quem? Culpou os judeus. Os judeus foram perseguidos, crentes foram perseguidos, porque Nero incendiou Roma e colocou a culpa neles. Diz a história que o bairro onde os judeus moravam não foi queimado. E aí houve uma perseguição terrível. Só para os irmãos terem uma ideia, os livros de história contam, Nero pegava crentes, tocava fogo nos seus corpos e colocava eles iluminando o seu jardim durante a noite. Ele, sentado no trono, tocava a lira, era um lunático, músico. Enquanto os corpos dos irmãos ardiam em fogo, iluminando o jardim da sua casa, ele ficava tocando as suas músicas. Um cara que matou a mãe. Paulo estava em Roma, Paulo foi preso em Roma, Paulo, segundo se diz, morreu em Roma. Mas aí Paulo vem e diz: olha, irmão, vamos orar por todas as autoridades, inclusive pelas aqui de Roma. Por que orar? Para ter uma vida quieta e sossegada. Meu irmão, não é bom ter um presidente que gosta da igreja? Não, bom é um presidente que odeia crente. O bom é ter um presidente que gosta da igreja. Não é bom ter um presidente que é a favor da família. Não, o bom é um presidente que seja gay e que não reconheça mais a família tradicional, mas só a família de pessoas do mesmo sexo. Irmão, não é bom ter uma pessoa que
eu não sou muito fã do Bolsonaro pelas coisas que ele fala, mas eu oro por ele e desejo o sucesso dele. Mas, poxa, eu nunca vi um presidente dizer assim, ó, só Deus me tira daqui. As pessoas dizem, nem Deus me tira. As pessoas dizem, ninguém me tira. Bolsonaro diz, só Deus me tira. Reconhece que a vida dele depende de Deus, meus irmãos. Eu nunca vi um presidente entrar dentro de uma igreja e ajoelhar. Nunca vi. Primeira vez que eu vejo na minha vida. Então, se uma pessoa dessa não mereceu o meu respeito e a minha oração, quem é que vai merecer? Quem compreende, meus irmãos? Irmão, o mundo está em pandemia. Olha, a Argentina não tem o que comer os argentinos. A Venezuela está comendo do lixo. Bolívia numa situação terrível. O Chile também indo para um caminho difícil. Muitas nações, irmão, numa extrema dificuldade. E aqui no Brasil, com pandemia e tudo, as igrejas estão abertas, as empresas estão funcionando, os comércios estão funcionando, o pão não tem faltado sobre a nossa mesa. Será que isso não é o reconhecimento, a bênção de Deus pelo fato do presidente reconhecer que Deus é soberano? Será que Deus não está olhando com carinho para essa pátria devido às palavras que o presidente fala, meus irmãos? Irmão, teve um rei na Bíblia que Deus chamou de servo, lembra o nome dele? O rei Ciro. Não era crente, mas o Senhor disse, Ciro, meu servo. Será que Deus não está vendo ele como um servo? Hein, meus irmãos? Então que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe essa pátria, que Deus dirija esse país, que Deus dê sabedoria, né? Que Deus nos dê um país, irmãos, com muita paz. Estava o Lula aí dizendo que vai... Viu o que o Lula falou para os padres e pastores? Quem viu? Coitado das igrejas se o Lula voltar para o poder. Esse não volta mais, é um defunto, irmão. Esse cara morreu e esqueceram de enterrar. É um morto político. Só ganha eleição pela pesquisa da Datafolha, que é uma pesquisa comprada, e a imprensa que apoia, porque a imprensa mamava na teta do governo, e não estão mais mamando, porque foi cortado aí a teta, eles estão sem mamar, estão doidos. Não tem mais como esse homem se levantar. Só se fraudar mesmo. Mas está aí ameaçando pastores, ameaçando padres, né? E querendo ver o mal da igreja, dos homens de Deus. Irmão, nós temos que orar, meus irmãos. Orar, jejuar pela nossa pátria, jejuar pelo nosso país, orar e jejuar pelas autoridades. Quem entende, diga glória a Deus. É preciso, meus irmãos. Josué venceu lá no campo de batalha. Arão, Uri e Moisés venceram no monte. A vitória foi de todos. Amém, igreja do Senhor? Quem sabe que Deus ouve a oração do justo, diga glória a Deus. Quem lembra o que fala em Tiago 5,17? Tiago 5, quem lembra? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou e o céu se fechou. Depois o mesmo Elias orou e o céu deu a chuva e a terra produziu seu fruto. Oricalabachanda candarabachaia. Irmão, a tua oração é poderosa, meu irmão, irmã, a tua oração é poderosa. A tua oração não tem poder apenas de abrir porta, mas a tua oração tem poder de abrir os céus também, meus irmãos. Que as nossas orações nesta manhã venham abrir os céus sobre esta pátria, e que Deus derrame mais ricas e gloriosas bênçãos sobre essa pátria brasileira. E aquele que crê, diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmão, eu quando servi o batalhão, quem serviu o batalhão aqui sabe. A gente chega no quartel, irmão, aqui, pelo menos aqui no Brasil, você chega no quartel, está lá uma frase, tanto na entrada do batalhão quanto nas companhias: Brasil acima de tudo. E eu mesmo católico, imagina eu com 18 anos servindo no batalhão, eu olhava aquela frase e pensava comigo, pô, Brasil acima de tudo, mas não acima de Deus. Esse era um grito de guerra no exército, que às vezes nós estávamos fazendo alguma atividade e eles mandavam a gente gritar, Brasil acima de tudo. É um grito de guerra.
E eu, com 18 anos, católico, pensava, não, Brasil acima de tudo, mas não acima de Deus. Aí vem o presidente e cria um slogan, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Olha a coisa bonita, meu irmão. Olha a visão dele. Brasil acima de tudo, mas acima de todos, Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, meus irmãos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que coisa boa reconhecer o senhorio de Deus. Isso é muito lindo, meus irmãos. Muito lindo reconhecer o senhorio de Deus. Então, que Deus abençoe. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco aqui nessa manhã. Nós vamos fazer o encerramento. Hoje à noite nós não temos culto aqui na sede, mas amanhã nós temos o culto aqui à tarde, às 3 da tarde e às 7 da noite. Tá? 3 da tarde e 7 da noite. Então você está convidado. Amanhã à tarde eu vou estar aqui, à noite o pastor Newton e os irmãos são convidados para estarem conosco. Amém? Vamos ficando de pé, meus irmãos. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, Jesus. Vamos fazer a oração da fé, meus irmãos. Eu usei aqui o Silvestre, até porque eu conheço o Silvestre há muito tempo, mas tem outros irmãos aqui que a gente conhece há pouco tempo, né, mas são pessoas que se dedicam muito, né? Tem aí o Igor, que é uma pessoa nova na igreja, mas tão dedicado, né? A esposa dele, muito dedicada. Tem a irmã Cleusa e a irmã Edir, que eu conheço há muitos anos. A Cleusa é outra pessoa que nunca mudou. A Cleusa sempre a mesma, batalhadora, guerreira. Chega aqui à tarde, às vezes debaixo de chuva, de bicicleta. Meu Deus, irmão. Ela poderia ligar, pastor, não vou, está chovendo, tadinha, vem com sombrinha, vem de bicicleta, meu Deus. Então, como é que você não vai ver uma pessoa que dá fruto, né? E tem pessoas novas aí, né? O pastor Nilton, o Tiago aqui, que, meu Deus, está direto aí com a gente também, o Tiago, esforçadíssimo. A Kelly agora está meio problema no trabalho, mas batalha. Tem o Osnico, a Salete, que mora do outro lado da cidade, vem, né? O pastor Nilton aí com a irmã Sônia, direto aí com a gente também. E, né, a Patrícia Corrone, sempre batalhando aí também. É uma bênção. Tem gente aí que... O Célio aí, que é um novo convertido, não perde culto, chega em casa, às vezes, trabalha, o trabalho dele é complicado, mas chega em casa, vaza para a igreja, difícil um culto que o Célio não está aí. Natanael, quantos anos aí? Natanael, eu conheci ele quando ele tinha o tamanho de Samuel, para vocês terem uma ideia. Conheci o Natanael quando ele era do tamanho do Samuel. Veja quanto tempo conheci o guri aí. Então, pensa como era arteiro. Gostava de subir no banco e descer para o outro lado. Mas pensa o guri bom que está aí, né? Uma bênção de Deus. E os demais irmãos, às vezes a gente esquece a Aline também, esforçada, irmão Benedito, a irmã Sônia também. Quantos anos conheço a Sônia, sempre com o mesmo jeitinho, né?
batalhando, fazendo obra. Deus é bom, meus irmãos, amém? Eu vou chamar o pastor Nilton, irmão Justino aqui, está aqui atrás, um homenzinho batalhador, irmão. Às vezes eu estou lá em casa, aí daqui a pouco vem o aviso ali no celular que desarmaram o alarme. Eu olho ali, o Justino, está aqui na igreja, limpando, colocando isso, colocando aquilo. Pessoa esforçada, põe coisa do bolso dele aí na igreja. Quando vejo, ele já fez, já pagou. Como é que você pagou, rapaz? Ah, pois é, pastor, já está pago. Então, uma pessoa que a gente considera muito também, que Deus abençoe. A Mancélia também, que estava lá, estava atrás do Claudinei, que eu não estava vendo, também é uma pessoa muito esforçada, né? E todos vocês, Claudinei, a Daiane, a Sandra, o irmão Chico aí, que é uma benção também. Que benção. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Nilton, meus irmãos. Vamos orar. Agora nós temos o irmão Raul aí, que veio ajudar nós aqui também. O irmão Raul também já está dando fruto, olha aí. Já veio até participar com a gente hoje aqui, e tem vindo aí meio constante. Eu acho que o Valdinei já colocou o senhor na escala ou ainda não? Já vai nos ajudar também. Que benção, irmãos. Graças a Deus, né? Deus abençoe o Bruninho, o Mateus também, que sempre coopera lá no Profipo, lá, né? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Manda ao Giz, a benção de Deus. O seu irmão sempre participa. Tu escuta com o teu irmão lá, o Carlos? Ele lá de Belém do Pará, né? Já veio, né? Ontem ele mandou aí um abraço para a senhora e tal. Deus abençoe. Vamos orar com o homem de Deus. Que eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer por essa manhã maravilhosa, amém? Quem vai entregar Glória o jejum pode aproveitar. Ao Senhor Jesus. Maravilhoso eterno Deus, Senhor Jesus, nós somos gratos por esta manhã maravilhosa, a qual, Senhor, estivemos aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Entregamos neste momento, Senhor, através dessa oração, nossa consagração, nosso jejum na Tua presença, e que, meu Deus amado, vá em prol da nossa nação. Deus amado, que nesta manhã, Senhor, aleluia, cada um dos teus filhos aqui, das tuas filhas, meu Deus amado, possa ser ricamente abençoada, ao retorno ao seu lar e à sua casa, Pai. Ó Deus amado, que tomou aleluia, sobre a nossa nação, meu Deus amado, abençoando de uma maneira poderosa, Senhor, os nossos governantes, Pai. Confirma a tua bênção e a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Vamos, Espírito, então, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a Sandra também, que é bem esforçadinha também. A Leila também, né? Que Deus abençoe, uma bênção de Deus também, companheira do Célio. Deus abençoe a Isadora também, que não perde uma também, né, Isadora? Tá tudo bem contigo, Isadora? Então tá bom. Deus abençoe. Vão em paz, irmão. Deus acompanha vocês. Vão com Deus. Paulinha também. Deus abençoe, Paulinha. Deus abençoe. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas vão em paz. Deus acompanha os irmãos.